Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Vamos agora ouvir a gravação da homilia do Padre Tiago. Esperamos que seja inspiradora, o motive e alimente o seu dia. Naquele tempo, Jesus ensinava à multidão, dizendo: Acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro, a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Ok, só vou dizer que, apesar de já serem 11 horas e 23 minutos, para alguns, se calhar, ainda é de madrugada. Especialmente aqueles que ontem foram para Fátima e fartaram-se de caminhar e de rezar e de louvar a Deus pelos 50 anos que a Diocese está a celebrar. Também pode ser muito cedo ainda para quem teve uma noite muito longa, seja a trabalhar, seja como alguns de vocês aqui da frente estiveram também nos bares, em Lisboa, até altas horas, mas tudo bem. Não vocês, eu falei em geral, não te acuses. Pronto. Grandes bailes, grandes festas, e se calhar estão cansados, não sei. Mas isto tudo para vos convidar agora a imaginar, a sonhar se calhar. E falar em sonhar pode ser perigoso porque podem adormecer. Mas vamos tentar que isso não aconteça. Vão imaginar que que vão à caixa multibanco, pedem o extrato bancário e no extrato bancário vem lá saldo, 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros. É quanto vocês têm neste momento na vossa conta bancária. 1.000 milhões de euros. São muitos zeros. E agora imaginem que aqui a junta ou a igreja ou por aí, uma instituição local, vos pede um donativo para construir uma escola. E vocês dão 1 milhão de euros de donativo. Vocês têm 1.000 milhões e vão dar 1 milhão. Não vos custa nada, tiram do bolso 1 milhão de euros e está feito. Para quem tem tanto dinheiro na conta, 1 milhão é nada. Agora imaginem que na vossa conta bancária têm 500 euros. Saldo 500 euros. E alguém vos pede 300 emprestados. Pedem-vos 300 euros. Ficam com 200 na conta. Mesmo emprestados, será que emprestaríamos esse dinheiro? Ficaríamos com 200 na conta? Reparem só no seguinte. Uma pessoa dá 1 milhão de euros e é nada, dá. Outra pessoa dá 300 e custa-lhe muito. E é menos dinheiro. 1 milhão de euros não custa dar e é muito. E 300 que é tão pouquinho, a pessoa custa-lhe dar. Tudo isto porque uma tem 1.000 milhões de euros na conta, 1 milhão é nada. Para quem tem 500, 300 euros é muito dinheiro. Já podem acordar do sonho. A vossa conta bancária continua com menos de 1.000 milhões de euros. Lamento dizer-vos, acho eu. Se por acaso alguém tiver, venha falar comigo no final. Nós hoje, na primeira leitura, escutámos uma história dramática.
havia seca e, consequência da seca, havia fome. O povo estava a morrer à fome. E então o profeta Elias pede comida a uma pobre viúva. Ser viúva já era muito mal naquele tempo, não tinha apoios de outras famílias, e ser pobre é ser pobre. Então imaginem o que é, Elias vai pedir uma comidinha àquela pobre viúva. Aquela pobre viúva, coitada, não tinha nada para dar. Tinha pouquinhos alimentos em casa e o pouquinho que tinha era para fazer pão e depois morrer em paz, porque ela ia morrer à fome. Tinha poucos alimentos no frigorífico e na sua despensa. No entanto, Elias, mesmo assim, vai pedir o alimento. E Elias diz-lhe que ela, quando dá aquilo que recebeu de Deus, quando dá, Deus vai multiplicar. E a mulher confia na palavra de Elias. E do nada que tem, do quase nada, das migalhinhas que tem de farinha e de azeite, vai dar à senhora, ao profeta. E depois, diz-nos o texto que escutamos, a fome naquele país continuou, no entanto, aquela viúva pobre continuou a ter alimento. Mostra-nos o texto bíblico de hoje, essa primeira leitura que escutamos do livro dos Reis, que Deus não falha, como também cantávamos no Salmo de hoje. Deus não falha, nós é que falhamos. E Deus não falha se nós nos recordarmos de quem é aquilo que temos. Esta pobre viúva lá se recordou que o pouquíssimo que tinha vindo de Deus. Quem é que inventou a farinha? Quem é que inventou o azeite? Quem é o criador de tudo isto? E aí ela dá o que tem, o pouco que tem, e Deus faz multiplicar o pouco que ela tem. É mais ou menos o que acontece na Eucaristia. Nós recebemos Cristo, Deus vem à nossa presença e nós voltamos a dá-lo no ofertório, para depois voltarmos a receber na comunhão. Este é o jogo que existe entre nós e Deus. Deus dá-nos, nós devolvemos e Deus dá-nos mais para nós podermos dar mais. Mas quando nos fechamos, então aí passamos dificuldades. E foi isso que escutámos no Evangelho de hoje. Jesus é um grande observador. Eu imagino Jesus sentado lá no templo a contemplar aquele cenário. Homens ricos, bem vestidos, bem cheirosos, com sacos de dinheiro, a ir colocar esse dinheiro todo à vista de todos, lá na caixinha de esmolas. Eu imagino aquilo. Outros com cartões de multibanco a chegar lá e a colocar na caixa de donativos enormes para o templo. Eu imagino isso a acontecer. E Jesus a contemplar aquelas pessoas com 1.000 milhões de euros e a dar 1 milhão de euros para o templo. Muito dinheiro. E por isso o templo era o edifício que era, cheio de riqueza naquele tempo. E depois imagino Jesus a ver aquela pobre mulher a aproximar-se e a colocar lá 1 euro na caixa. Nada. O que é 1 euro em relação a 1 milhão de euros? Mas aquela viúva deu 1 euro. Os ricos deram 1 milhão. E Jesus vai elogiar a atitude daquela mulher, que só deu 1 euro. Mas este só deu 1 euro, era tudo para ela. E aí é que está. Às vezes, nós queremos mostrar-nos, queremos parecer mais importantes, queremos ser reconhecidos. Mas quem tem mesmo valor são aqueles que fazem e dão no silêncio o que têm, o melhor que têm, com o máximo de amor que têm. Dar 1 milhão de euros ou dar 1 euro é a mesma coisa. Agora depende do amor que eu coloco. 1 euro pode ser muito dinheiro. 1 milhão de euros pode ser pouquíssimo, dependendo da minha conta bancária. Qual é o amor que eu aplico quando dou? Quando dou o meu tempo, quando dou os meus talentos, quando dou o meu dinheiro, quando dou o meu sorriso. Qual é a percentagem que eu aplico nesses donativos que eu faço de mim aos outros? E quando dou, estou consciente de que eu primeiro recebi para dar? Se eu recebo um dom de Deus, se eu recebo um talento de Deus, não é para mim, é para os outros. Se eu recebo dinheiro de Deus, é para dar também, não é meu. Se eu recebo muitos bens, não são para mim, são também para dar. E é isto que hoje os textos bíblicos que nos são propostos nos
sugerem e nos fazem pensar. Neste dia peçamos a Deus que abençoe o nosso coração, que abençoe também os nossos bens materiais, os nossos bens espirituais, para darmos com generosidade, sempre, pelos outros e pelo reino de Deus. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.